Salve galera, Henrique falando em mais um vídeo do canal Ambiente Fotográfico. Hoje a gente tem um vídeo diferente, é o nosso primeiro vídeo técnico e a gente vai falar sobre o obturador. O obturador, muitos já sabem, é um recurso que a câmera fotográfica dispõe para a gente controlar. Então hoje a gente vai falar exatamente sobre o obturador. Existem outros recursos que fazem o controle dessa exposição, que é o diafragma e o ISO. Esses dois recursos a gente vai falar em outras situações de vídeo. Hoje é exclusivamente sobre o obturador. Então se inscreve no canal, deixa o teu like, assuntos técnicos nos comentários que vocês querem que a gente aborde aqui no canal e vamos aprender o obturador agora. Então pessoal, para começar a explicar o obturador para vocês, o funcionamento do obturador, eu trouxe essa câmera aqui para utilizar como exemplo, tá? Eu vou tirar a lente porque o obturador ele não está na lente, ele está na câmera, tá? Então a lente não é necessário para a gente entender o obturador no primeiro momento. Aqui vocês podem ver que tem um espelho, tá? Não é o obturador ali, é o espelho da câmera. As novas câmeras mirrorless não tem esse espelho, então tem só o obturador direto, que é aquela cortina que tem lá no fundo, preta, tá? E o que tem atrás dessa cortina preta? Atrás dessa cortina tem basicamente o sensor. O sensor é o que vai ser responsável por receber a imagem, receber a luz que vai passar através da lente e vai ficar fixado nesse sensor e assim se cria a fotografia. Qual que é o papel do obturador? É fazer o controle dessa exposição, o controle do tempo. Então a gente vai pré-definir na câmera um tempo de exposição e vai fazer a fotografia. Por exemplo, agora eu vou fazer uma fotografia sem a lente, óbvio que não vai sair nada, mas só para mostrar o funcionamento da câmera para vocês em relação ao sensor. Eu coloquei aqui na minha câmera um tempo de 3 segundos, então o que vai acontecer quando eu apertar o botão para fazer a foto? Essa cortina que tem aqui dentro, assim como o espelho, vão abrir durante 3 segundos e vão fechar. Então é o tempo de captação da foto. Eu vou fazer aqui exemplificando para vocês. Então isso que eu acabei de mostrar para vocês foi o sensor em funcionamento junto com o espelho e com o obturador. Tem câmeras que não tem espelho, no celular funciona da mesma maneira, só que numa escala microscópica, e muitas vezes vocês têm a possibilidade de fazer o controle do obturador do celular de vocês utilizando alguns aplicativos. Um dos aplicativos que é bom utilizar para isso é o Lightroom, a gente vai deixar o loginho dele aqui em cima. O Lightroom para celular, e existem uma infinidade gigantesca de aplicativos que vocês conseguem fazer o controle no próprio celular de vocês. Então não precisa ter apenas uma câmera DSLR ou uma câmera mirrorless. Todas as câmeras basicamente vocês conseguem fazer o controle do obturador. Claro que vão existir exceções. Então, quando nós fotógrafos falamos sobre velocidade de obturador ou velocidade de obtenção, a gente está falando de uma escala específica que as câmeras têm, que vão dos 1/8000 avos de segundo até os 30 segundos de exposição. Isso tudo a gente controla com um obturador, como eu mostrei para vocês antes. Basicamente, o obturador é o que protege o sensor na hora de receber a imagem e a gente controla esse tempo através dessa escala. Então, pessoal, aqui a gente pode ver o menu da câmera. Aqui a gente está falando sobre o obturador. 3 segundos. Quando tem essas aspas do lado, a gente está falando em segundos, tá? Então, o obturador ele responde ao exposímetro diretamente, tá? Então, o exposímetro está nos dizendo ali para o mais que a foto vai ficar muito clara. Na nossa linguagem de fotografia, a gente fala que vai ficar muito estourada. Por quê? Porque vai ficar 3 segundos o sensor aberto e esse tempo ele é muito longo para isso. O ideal, com velocidades abaixo de 1/60, é a gente utilizar tripé, mas nesse caso eu não vou utilizar, mas para mostrar para vocês como essa foto vai ficar estourada mesmo assim. Ó, fiz a foto, o sensor está aberto, cortina abriu, fechou, estourou, tá? Então esse exposímetro ele serve exatamente para nos dar esse controle, para nos dizer quanto que a gente tem que usar com a velocidade, o diafragma e o ISO. Nesse caso vamos controlar só a velocidade e esquecer o diafragma e o ISO para a gente conseguir entender cada ferramenta separadamente para depois unir todas elas. Ó, aqui então ele está me apontando que eu tenho que utilizar a velocidade 1/60. O que é isso? 1 segundo dividido por 160. 1/160, isso. Aqui ele está nos dizendo para usar a velocidade 1/160. O que é isso? É 1 segundo dividido por 160. Então é uma velocidade de obtenção muito mais alta, na qual a cortina e o obturador vai abrir de uma velocidade muito rápida. Eu vou fazer a foto. Fiz a foto. Ela está sem foco, está torta, mas ela está bem exposta, que é isso que a gente está tentando mostrar para vocês. A exposição da fotografia está correta. Existem basicamente 2 efeitos visuais que a gente pode extrair do uso do obturador da câmera. O primeiro é o movimento borrado e o segundo é o movimento congelado. Eles são literalmente os opostos na linha de obtenção do obturador. Então a gente tem que entender que esses são os extremos,
que de um lado vai estar 1/8000 avos de segundo e do outro 30 segundos de exposição. Dentre esses números, existem vários outros números que a gente vai poder controlar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fazendo uma foto com 1/8000 avos de segundo de uma onça caçando e ela pula, nesse momento que eu fizer a foto, se eu tiver com 8/1000 avos de segundo configurado na minha câmera e a exposição estiver correta, eu vou conseguir pegar a onça exatamente na ação, sem ter nada borrado, nada tremido, isso que vai influenciar. Se eu já tiver com uma velocidade mais baixa, por exemplo, 1 segundo de obtenção, eu vou pegar só o borrão da onça, então eu não vou conseguir extrair a fotografia que eu queria nesse caso. Então a gente tem que entender o que a gente está fotografando, qual o efeito visual que a gente quer dar com essa fotografia e se a gente está utilizando a ferramenta da maneira certa. Coisas que são importantes a gente falar: velocidades que se utiliza tripé e velocidades que não se utiliza tripé. Então, com lentes normais como essa, que é uma 50mm, que ela não é uma lente muito longa, a gente pode utilizar velocidades de 1/60 para cima. Então 1/60, 1/80, 1/125, 1/160 até 1/8000, que a fotografia não vai ficar tremida, ela vai ficar muito boa e nítida. Se a gente baixa dessa velocidade, a gente já começa a entrar numa zona de risco. Se a gente utiliza 1/50, 1/40, 1/30, a gente tem que estar bem firme e se certificar que a nossa lente não é pesada, para a gente não ter a fotografia tremida. Quando a gente baixa mais ainda as velocidades, 1/10, 1/2, 1 segundo, aí você já tem que utilizar um tripé. Então é muito importante você ter isso em mente na hora que você está fazendo a sua foto, para quando você for utilizar velocidades baixas, o tripé ele é essencial para você conseguir que a foto não fique tremida. O que devemos levar em consideração em relação a essa dica que eu dei para vocês do 1/60, já dá para fotografar na mão, sem tremer. A lente que vocês estão utilizando. Então, se vocês estão utilizando uma teleobjetiva, que é o nosso caso muitas vezes que a gente utiliza para fotografar a vida selvagem, a gente não pode utilizar essa velocidade de 1/60 como uma velocidade mínima. A gente parte de 1/250, 1/500. Isso vai depender se a lente ela tem um sistema de VR, que é um sistema de estabilização ou não. Então tomem cuidado quando vocês forem utilizar lentes muito longas, para utilizarem velocidades mais altas de obtenção para que a foto não fique tremida. Então agora a gente vai fazer um exercício para eu conseguir exemplificar o uso do obturador para vocês na prática, e eu vou chamar o Dani para ser a minha cobaia. A gente vai fazer duas fotos, uma movimento borrado, outra movimento congelado. A ideia do movimento congelado é que ele corra ou dê algum pulo para a gente consiga congelar ele sem ter nenhum borrão, e a outra ideia do movimento borrado, a gente vai para um lugar diferente para fazer essa foto aí, para vocês entenderem qual que é a ideia do obturador quando a gente está utilizando velocidades baixas de obtenção. Já te aquece aí, meu! Então, gente, eu estou aqui com a câmera configurada já na maior velocidade possível, 1/8000. O Dani ele vai estar lá longe, lá atrás do açude. E ele vai sair correndo e eu vou fazer uma foto dele correndo. Eu pedi para ele pular no meio do caminho pra a gente conseguir congelar ele o máximo possível. Ei, Dani, você corre e dá um pulão, viu? Não, se quiser dar na água, fica à vontade. Foi? Aonde tu quiser. Tá. Pode. Então agora vocês vão ver aí a foto, vai ver como o Dani ficou congelado. Agora eu vou fazer o oposto, vou fazer um movimento borrado do Dani. Então o que eu vou fazer? Vou configurar a minha câmera para que ela fique com uma velocidade baixa, tá? Vamos botar aqui Aqui eu tô com uma velocidade de 1/25, ela ainda é uma velocidade relativamente alta, né, em relação a 1 segundo, mas ela já é uma velocidade que eu não recomendo que você utilize um tripé, ou no caso aqui eu vou botar a minha câmera nesse pilar aqui para que ela fique fixa. Isso é uma boa saída para quem não tem tripé. Procurar um lugar que é bem fixo, que você pode colocar a câmera para fazer a foto. Dani! Perfeito! Então, como vocês podem ver, o Dani ele ficou um pouco borrado na foto. Claro, porque a gente usou o tripé, a pedra, o resto do cenário não ficou borrado, mas se você estivesse fotografando com a mão, provavelmente ficaria em função de que você ia tremer um pouquinho na hora de captar. Tá bom?
Agora a gente vai para mais um lugar, dar mais um exemplo de movimento borrado na fotografia, para conseguir finalizar esse vídeo e deixar vocês com um total entendimento do obturador. Então a gente encontrou um arroio aqui que tem movimento de água e a gente quer fazer uma foto com movimento borrado. Só que eu quero que a água fique borrada, eu não quero que o resto da cena fique borrada, no caso as árvores e toda a cena. Então para isso eu vou precisar usar um tripé e a câmera. Como a gente está numa luz muito forte agora, próximo do meio-dia, eu não consigo chegar em velocidades tão baixas do obturador, como de 5 segundos, 2 segundos, sem a foto ficar muito clara. Então para isso eu vou colocar um filtro, que se chama um filtro ND, na frente da lente, para eu baixar essa luminosidade que está entrando na lente. Esse filtro ele serve como um óculos de sol para o nosso olho. Então vai ficar um pouco mais escuro para a visão da câmera e aí a gente vai conseguir regular o obturador conforme a gente vai precisar para fazer esse movimento borrado da água. Então galera, a gente assou essa cena com água para a gente fazer dois experimentos. O primeiro é fazer uma fotografia com a velocidade mais baixa possível conforme essa cena. Então eu já fiz a setagem aqui da minha câmera, ele está dizendo que a velocidade mais baixa é 1/40 avos de segundo do obturador. Então eu vou fazer essa foto, provavelmente como é uma velocidade intermediária, ela não vai nem borrar muito, nem congelar muito, vai ficar uma coisa nenhum nem outro. Para minha experiência visual eu acho que não vai ser muito interessante, mas eu vou fazer para vocês entenderem esse resultado. Outra coisa que é importante falar, esses testes eles são especificamente para a gente entender o resultado, não é para buscar uma fotografia excelente, uma coisa do tipo, é para você entender o resultado e conseguir aplicar na sua fotografia para fazer boas fotos. Então eu vou fazer essa foto, depois disso eu vou colocar o filtro ND, o filtro de densidade neutra, que é o óculos de sol para a câmera. Como a gente está com muita luminosidade, isso vai nos ajudar a baixar a luminosidade da cena e vai nos ajudar a que a gente trabalhe com velocidades menores do obturador para conseguir fazer o movimento borrado. Importante, quando você precisa fazer um movimento borrado, você tem que estar utilizando o tripé, porque o tripé ele vai fazer com que apenas uma coisa borre, a única coisa que está em movimento na foto. As coisas que estão paradas, como nessa cena as árvores, o cenário, isso tem que continuar parado na foto. O que tem que ficar borrado é a água, que é o que está se movendo, ou o que você estiver fotografando na sua cena que esteja em movimento. Mas o que está parado tem que continuar parado. Então vamos lá, vou fazer essa foto, vou colocar no timer para que o meu dedo não cause nenhuma trepidação no equipamento e trema a foto. Então está no timer, já cliquei, agora é só esperar a foto. Vamos ver. É isso, ficou uma foto que não ficou nem borrado, nem congelado, tem um leve borrão, mas eu quero borrar ainda muito mais. Para isso eu vou colocar o filtro ND que está aqui no meu bolso. Esse é um filtro de 10 stops ND, é como um óculos de sol para frente da câmera e vai baixar a luminosidade do equipamento, no caso da cena. Então eu vou colocar ele aqui. Aí agora o meu exposímetro ele já está acusando que a cena está muito escura, eu vou precisar aumentar o tempo do obturador, então o tempo de exposição. Então vou trocar aqui para 15 segundos de exposição e vamos ver como é que fica essa foto. Vai levar em torno de 15 segundos. Como vocês podem ver aí, essa fotografia ela ficou um borrão extremo, nem parece que a água tá aqui, ficou um barro. Então agora eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou botar uma exposição de 3 segundos. Vou compensar no meu diafragma para eu continuar com o mesmo nível de exposição e vamos ver como é que vai ficar. Mas a gente vai ver o diafragma em outro vídeo? Sim, a gente vai conversar sobre o diafragma em outro vídeo, então agora a gente só está usando ele para regular, para a gente pensar somente no obturador. Então essa foto de 3 segundos, para o meu caso, já ficou muito interessante. Muito mais interessante do que a de 15 segundos, que ficou muito borrado, muito mais interessante de 1/40 segundos, que ficou nem muito borrado, nem muito congelado. Essa aqui já dá me demonstrando que eu estou com uma água corrente e funciona muito mais. Esse foi o primeiro vídeo técnico do canal Ambiente Fotográfico, eu espero que vocês tenham entendido de maneira sucinta sobre o obturador. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre o diafragma e o ISO, e como que a gente utiliza esses recursos junto com o obturador. Então deixa o teu like, se inscreve no canal, deixa nos comentários assuntos técnicos que você também gostaria que a gente abordasse
E agora a gente vai deixar vocês com algumas fotografias exemplificando toda essa questão do movimento borrado e do movimento congelado. Então segue acompanhando e eu também te convido a assistir o vídeo dos flamingos e se colocar na posição do fotógrafo. Qual velocidade do obturador você estaria utilizando se você estivesse naquela posição? Abraço e até a próxima!